Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma semana seguimos, a gente precisa concluir o tema depressão e hoje vamos falar sobre os fatores que contribuem e eu vou exemplificar, focar aí no assunto sobre quem sofre bulimia ou anorexia nervosa. Então roda a vinheta, diretor, porque está no ar mais uma etapa do tema depressão. Quando certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção. E dando sequência aí ao tema, hoje vamos abordar a bulimia ou a anorexia, porque é um fator que contribui dentro da questão da depressão, dentro dos indivíduos que sofrem com esse problema. A anorexia nervosa é muitas das vezes referida simplesmente como anorexia e é um distúrbio alimentar caracterizado por peso abaixo do normal. Esse distúrbio está ligado diretamente ao receio em ganhar peso e à vontade imensa de ser magro. Os indivíduos com anorexia veem-se a si próprios com sobrepeso, apesar de na realidade não estarem acima do peso. Ao serem confrontados, geralmente negam existir qualquer problema de estar abaixo do peso. E aí a gente começa a abordar porque nesse tema perceberemos a incessante gana de ter um corpo perfeito. A gente vê que os indivíduos, né, que sofrem de anorexia, eles buscam ter um corpo que nem eles mesmos entendem estar dentro de um certo padrão. Por quê? A pessoa muitas das vezes já é magra lá por natureza, ela já tá, né, tem um peso até abaixo do ideal. A gente vendo aqui nos estudos, geralmente quem sofre de anorexia, ele já automaticamente já é 15% abaixo do peso dele, porque ele agride o próprio corpo, ele faz coisas para poder afetar a sua saúde, ao ingerir alimentos, a pessoa já tem aquela probabilidade em provocar o vômito, em tomar medicamentos para poder evacuar com mais rapidez. E isso tudo, o indivíduo que sofre com a anorexia, ele não percebe. Né? A pessoa quando está envolvida dentro de um certo contexto, quando ela está envolvida dentro de um problema, nesse sentido, ela acaba não percebendo que ela está fazendo mal para o corpo dela. Ela não está conseguindo perceber que aquilo não está ajudando, mas sim atrapalhando sua vida. E aí a gente vai percebendo, dentro dos textos, dentro do que eu fui lendo sobre o assunto, que particularmente a pessoa se torna escrava do próprio corpo, né? Em busca de uma beleza incessante que faz o indivíduo se criticar muito. Geralmente quem sofre de anorexia, ele se critica muito. Por quê? A gente tem aí diversos fatores dentro disso. Primeiro que é o contexto do ambiente em que ele vive, porque dependendo da situação, ele quer se enquadrar dentro daquele corpo, dentro com um corpo que pertence àquele âmbito social, vamos botar assim, geralmente que é modelo, os artistas, os cantores, tem muita gente que acaba sofrendo influência pelo aquele meio em que ele vive. Mas você pensa que isso só afeta quem tem uma vida social mais, né, movimentada? Não. Qualquer pessoa passa por isso. Principalmente os adolescentes, os jovens, né? Eles sofrem com isso. Por quê? Talvez de não ser aceito, porque fulano é mais gordinha, fulano é mais magrinho, e isso, né, acaba sendo um padrão, né, de bom ou de ruim. O indivíduo ele tem dificuldade. Mas detalhes aí de fatores que vão impactar na depressão, que vão desenvolver, piorar, né, os casos de depressão dos indivíduos. Outro ponto muito importante, alguns meses atrás eu postei o tema 10, o tema 10 foi falando de vaidade. E quando a gente mistura vaidade, a gente traz isso para poder abordar com as pessoas, geralmente, né, você, mas eu não posso ter vaidade, eu não posso. Nós devemos ter o nosso cuidado com o corpo, cuidado com a beleza. A gente precisa disso, sim, precisa. Porém, temos que ter cuidado com os exageros. O exagero, tudo que é exagerado demais, ele é prejudicial. Para e pensa. Todo exagero, todo excesso que você põe é demais. Um copo que transborda de água, ele está desperdiçando, né? Então, ou um copo que tem menos, ele não vai ajudar a matar a sede. Então, tudo tem que ser dosado. E aí,
Você precisa trabalhar isso no teu eu, você precisa trabalhar isso no seu dia a dia. Independente do local que você viva, independente do ambiente que você esteja. Preste atenção na sua saúde, cuide-se da sua saúde. Não permita que o que os outros dizem, não permita com que quem está de fora diga como é que você tem que ter o corpo. Eu, particularmente, estou super fora do padrão, vamos botar assim, né? Se é que existe um padrão. Porque o padrão é aquele que não vai te prejudicar na sua saúde e não vai te prejudicar na sua mente, o seu emocional. Então, preciso perder um pouquinho? Preciso perder um pouquinho de peso, ok. Mas nada que fuja a uma normalidade. Claro, a gente precisa se policiar, nós precisamos nos policiar quanto aos alimentos. Sim, claro, com certeza a gente precisa. Porém, tudo com moderação. E o indivíduo que ele sofre desses distúrbios, ele não consegue ter essa percepção que a gente está tendo aqui agora para pôr em prática. Talvez está tão atrelado, está tão enraizado com aquele tipo de cultura que não está percebendo que ele está ferindo ao próprio corpo. E as causas exatas da anorexia são bem desconhecidas, mas acredita-se que fatores biológicos, psicológicos e ambientais estejam envolvidos nas possíveis causas da doença. Os genes e os hormônios podem desempenhar um papel no seu desenvolvimento. Atitudes sociais que promovem tipos de corpos muito magros também podem estar envolvidos, que aí é o caso que eu acabei de falar sobre quem está nesse meio aí que requer muito uma pessoa magra. Porque no meio artístico, você veja bem, nós temos diversos artistas que sofreram de bulimia, de anorexia. Você joga aí na internet, pesquisa aí no Google, enfim, nos sites de busca, você vai ver que diversos artistas passaram por isso ou passam ainda por isso. Porque muita coisa é veiculada, porque é íntimo, é pessoal. Ninguém sai na rua dizendo que é anorexo ou que que faz bulimia. Então, é uma coisa que está implícita em alguns lares que a gente não comenta. E hoje é importante a gente parar e analisar, trazer um tema desse para a população, para que todos possamos nos conscientizar que o cuidado com o corpo precisa, mas temos que ter atenção a certos indícios. E a gente vai falar dos principais sintomas apresentados por uma pessoa com anorexia nervosa, que é sentir medo de engordar ou ficar acima do peso ideal, mesmo quando a pessoa está abaixo do peso. Aí ela, mesmo assim, já estando abaixo do peso, você já percebe se tem alguém muito batendo nessa tecla, porque aí tem algum problema. Outro ponto, recusar-se a manter o peso considerado normal e aceitável, que é aquele que a gente mede a altura com a sua idade, né? Então, você vai fazer o cálculo ali, a altura e idade vai te dar o peso adequado para sua faixa etária. Então, você precisa ter esse cuidado também. Tem imagem corporal distorcida, ser muito focada no peso, na forma corporal e recusar admitir a gravidade de perda de peso. É o que a gente está batendo aqui. A pessoa que, não aceita que ela está abaixo do peso, não aceita que ela está no nível adequado, aí ela precisa de cuidado, precisa de atenção. Outras observações importantes são cortar comida em pequenos pedaços, movê-la no prato em vez de comê-las, exercícios exagerados, ir ao banheiro imediatamente após as refeições. Comer perto de outras, recusar-se a comer perto de outras pessoas também, isso é um ponto aí que a gente percebe que esse indivíduo ele tem um tipo de distúrbio aí relacionado à anorexia, e essas pessoas que buscam medicamentos para reduzir apetite de uma forma tão exagerada, né? Tudo tem que ser feito com ajuda médica. E aí a gente pode parar e ver, será que isso não tem cura? Será que isso não tem tratamento? Tem sim, tem tratamento. Diagnosticar como surge é um ponto, mas ela tem tratamento. Então, busque ajuda médica, busque auxílio a um especialista para que você consiga psicologicamente e emocionalmente se aceitar e viver bem e não prejudicar o seu corpo. Pessoal, essa é a minha mensagem nesse momento para um dos tópicos aí do tema. Espero que ajude muito a vocês. Compartilhe, colabore com os seus, colabore nas suas redes e vamos trazer tranquilidade, vamos trazer paz um para o outro e show depressão, show anorexia das nossas vidas. Obrigado e até a próxima.
principais sintomas que eu quero dizer para vocês é de uma pessoa anorexa, ela sente medo de engordar, de ficar acima do peso, mesmo já estando num nível ok. Outro ponto é a imagem corporal distorcida. A pessoa se vê num corpo errado, né? Se vê no corpo, mas de que forma, Anderson? Se vê, tipo, eu aqui me vendo, não, eu não aceito esse ser gordo, não aceito ser magro, mas busca... não seria isso. Geralmente, a pessoa que está envolvida dentro da anorexia... Nossa, não é a pessoa que está envolvida. Vamos lá.